até morrer. Quem receio sente no seu coração, é fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, venham, peguem o seu perdão, firme sempre até morrer, pois sejamos todos a Jesus leais e a seu real perdão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, venham, peguem o seu perdão, firme sempre até morrer. Soldados somos de Jesus, e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater, ouvir o pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, e jamais lutamos sós, as flechas do mal não temer, e combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para
batalha aqui pra sempre descansar com Jesus ali no céu. Todos os que são fiéis Ao bom capitão hão de receber aleluia. Graças a Deus, aleluia. Mais um clamor do meio-dia. Que alegria poder estar com vocês nessa oportunidade, queridos irmãos e irmãs. Irmãos que todos os dias têm estado não só assistindo, mas compartilhando o clamor do meio-dia. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Vamos dar início assim, orando a Deus, clamando aos céus, as bênçãos gloriosas do Senhor, na certeza que a mão do Senhor não está encolhida e nem os seus ouvidos agravados. Vamos orar? Quero pedir aos irmãos que possa compartilhar, tá certo? Compartilha aí para o pessoal da igreja, amém? Tem um grupo de irmãos aqui já conosco, aleluia, glória a Deus. Pastor Antônio José Calheiros, presidente da nossa OPOB Nacional, Deus abençoe, querido, uma alegria tê-lo conosco nesta oportunidade. Deus te abençoe rica e abundantemente. Alô, pastor Eliezer Oliveira, que está todos os dias curtindo, compartilhando. Um abraço para todos os irmãos aí da região de Santos. Alô, Miriam, a paz do Senhor. Queridos irmãos, uma alegria ter vocês conosco. Pastor Antônio Santos Gomes, evangelista Aldeci Fernandes, meu Deus, quanta gente bonita está conosco nesse clamor do meio-dia. Um abraço, a irmã missionária Ceci, Maria dos Anjos, irmã Maria Isabel ali da Palhada, aleluia. Quantas pessoas bonitas conosco aí, pastor Wesley Coupe, irmã Rosana Santos, que todos os dias com alegria compartilha o clamor do meio-dia, o clamor das 18 horas, é o clamor da primeira hora. Alô, Diácono Geraldo da Silva Rosa, paz do Senhor. Jaguaquara, Bahia, pastor Antônio, Deus abençoe. Vamos orar, vamos buscar a face do Senhor, porque Ele cuida de nós. Ele nos ama com amor extraordinário e nós adoramos o Senhor por esse carinho e por esse cuidado do Senhor para conosco. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, adentramos a Tua face, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Santificado seja o Teu nome. Tu és maravilhoso, ó Senhor. Nós reconhecemos, ó Deus, a nossa dependência do Senhor, como precisamos do Senhor. Para quem iremos nós, se só Tu tem palavras de vida eterna? As nossas vidas estão nas Tuas mãos, ó Deus, e nós Te adoramos nesse momento especial, com os meus irmãos de todo o Brasil e fora dele, os que estão conosco nesta hora, os que vão assistir essa live depois. Eu peço que o Senhor venha visitar os corações, alegrar os corações, pelo amor de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Cristo, seja com os Teus filhos, aqueles que estão com uma causa e nesse momento estão clamando aos céus, que o Senhor venha resolver, que o Senhor venha mover meios, ó Deus,
para que resolva essas causas. Os enfermos, ó Deus, oramos por cura, oramos por milagre, ó Deus amado. Em nome de Jesus, entra com providência, dando saúde para o seu povo. O Senhor pode, o Senhor tem poder para repreender o mal, para dissipar o mal. A nossa confiança está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela nossa nação. Tenha misericórdia da nossa nação, Senhor. Ajude esse povo, que venham clamar o Senhor, que venha voltar-se para o Senhor, para que possamos, ó Deus, sobreviver esses dias difíceis que nós estamos passando. Muito obrigado pelo cuidado, pelo carinho do Senhor para conosco. Eu oro por fé, lhe pedindo pela nossa Assembleia Geral. Senhor, teremos nos dias 18, 19 e 20 a realização da 70ª Assembleia Geral. Estaremos completando, Deus, 70 anos de Assembleia Geral. De comemoração, Senhor. Nós te louvamos por isso. E eu lhe peço, pelo amor de Cristo, que aceite-nos pelo amor de Cristo e receba a gratidão do nosso coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Alô, irmã Selma Cordeiro. Desculpa a fala aí, meus irmãos, mas vocês são figurinhas marcadas no clamor do meio-dia. E nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Alô, meu querido irmão Maxwell. Deus abençoe rica e abundantemente o pastor Manuel Moisés. Que alegria tê-los conosco. Meus amados irmãos, envio um abraço aqui para a irmã Débora Sara, irmã Sueli, aleluia, da igreja em Guandu, que está sintonizado conosco. Peço perdão aos irmãos, porque são muita gente aí participando, e eu não dá para falar o nome de todos, né? Alô, pastor Roque Coutinho, um abraço para os irmãos aí de Cajueiro, em nome de Jesus. Um abraço ao nosso obreiro Sidney Santana, aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus. Peço aos irmãos que compartilhem aí no grupo da Bahia, no grupo de São Paulo, no grupo do Norte, onde tiver alguém aí, algum grupo da obra, compartilhe essa live, vamos estar juntos orando a Deus, buscando a face do Senhor. Um abraço à irmã Meire Oliveira, Deus abençoe, que alegria ter vocês conosco, aleluia. Eu quero informar os irmãos que nesses últimos dias aí, que semana pra frente aí, até iniciar a Assembleia Geral, nós teremos uma programação diferenciada. Um abraço, irmã Maria de Oliveira Basto, a paz do Senhor, minha querida, Deus abençoe. O que acontece? Nós já começamos essa semana aí com a palavra do presidente da AGIORB, presidente da UPORB, porém na próxima semana será exclusiva para o líder das sucursais. Alô, pastor Júnior, a paz do Senhor, Diácono Elísio, passou um aqui rapidinho que eu não pude nem ver o nome. Deixa eu ver se eu vou botar aqui um pouquinho só para ver quem foi que passou muito rápido, não deu nem para poder falar aqui o nome de quem foi. Mas, tudo bem. Deixa eu falar para vocês. Então, o pastor Emi e o pastor José Calheiro fizeram essa semana já uma live, mas na próxima semana estarão novamente fazendo, não apenas eles dois, mas também pastores que representam as sucursais do Brasil. Teremos aí da região Norte 2 o pastor Raimundo Cupertino. Teremos da Norte 1 o pastor Francisco Ferreira. Da Bahia o pastor Fábio Rodrigues. Do Nordeste o pastor Washington. O pastor Washington vai ser o primeiro a iniciar. No dia 6, próximo domingo, o pastor Washington estará realizando, dando uma abertura, onde os presidentes de sucursais estarão orando pela nossa Assembleia Geral,
pelas caravanas que estarão vindo de todo o Brasil para o Rio de Janeiro, para a realização de mais uma Assembleia Geral, tá certo? Na outra semana, que é a semana da Assembleia Geral, continuamos ainda com esses pastores e também o pastor Ademir e o pastor Calheiros, como presidente da AGIORB e da UPORB, estarão também com a sua participação, estarão dando as informações necessárias. Um abraço à nossa irmã Teca Santos, paz do Senhor, Deus abençoe. Desculpa os irmãos aí, é incrível que pareça, né? Está um pouco devagar, mas estamos indo, para a glória do nome de Jesus. Nós queremos informar aos amados irmãos que dias 18, 19 e 20 teremos a nossa Assembleia Geral, para a glória de Cristo, e você não pode ficar de fora. Prepara a caravana e venha adorar a Deus conosco, exaltar o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Ok, meus irmãos? Próximo sábado agora, nós teremos um trabalho em Guandu, aqui na igreja de Guandu, onde eu pastoreio e o pastor Lei Júnior é o meu auxiliar. Teremos um culto de jovem. Será pregando nesse culto o nosso querido pastor Samuel Almeida, vai estar pregando aqui. Um abraço ao meu querido amigo, irmão Ronaldo Oliveira dos Santos, amigo de infância. Crescemos junto ali na igreja em Camacan, na Bahia, né, Ronaldo? Cuidando da juventude ali, levantando 5 horas da manhã para buscar os jovens, para estarmos de joelho buscando a face do Senhor. Não é em vão a obra que fazemos para o Senhor. O Senhor é galardoador. Temos uma história extraordinária. Um abraço aos irmãos da igreja em Guandu, igreja em Cangulo, igreja em Jardim Silvana. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. No outro sábado, que será dia 12, haverá o aniversário da nossa congregação em Jardim Líder, onde o pastor Jorge Miranda, ele é ali o nosso auxiliar, é o pastor daquela congregação. Nós estaremos juntos ali pregando no sábado, nesta festividade, para a glória do nome de Jesus. E logo em seguida, irmãos, será a nossa Assembleia Geral. Tá bom? Um abraço ao meu querido Clésio. Alô, alô. Bom Jardim. Deus abençoe. Deus abençoe, irmã Leia Matos. Muito bom tê-los conosco nesta oportunidade. Meus amados, quero compartilhar com vocês uma palavra e junto com essa palavra trazer algumas lembranças da bondade de Deus para conosco. Falando a respeito, de alguma maneira, do tema da nossa Assembleia Geral, a AGIORB, onde fala da união, a importância da união. Alô, Josenildo Vieira, meu Deus, olha, desculpa a expressão aí, a galera, os jovens da minha época, galera maravilhosa. Alô, Josenildo, Deus abençoe, meu querido, a paz do Senhor. Um abraço, Michele, um abraço, Abel, um abraço à igreja aí na Palhada. Alô, Elias Santiago, a paz do Senhor. Missionária Eliette de Fátima Rodrigues. Alô, mamãe, alô, Zenália Reis. Beijo, minha mãe. Olha, se Deus permitir, estaremos juntos aí em Camacan, no mês de maio, juntos aí com a família, em nome de Jesus. Um abraço também para Dete Alves. Deus abençoe rica e abundantemente. Que a mão do Senhor continue sobre a vida dos meus irmãos. Alô, evangelista Sidival Serapião de Souza. Que bênção, meus irmãos. Que alegria. Eu tenho sempre o prazer de estar auxiliando aí, né, para que todos os dias o clamor do meio-dia chegue ao ar. É uma luta
diária. Alô, Miriam Cruz, alô, São Gonçalo Central, um abraço a todos vocês. Pensou ficar só que falamos de vocês aqui, vai ser ruim de nós continuar, né? Mas, ó, que bom ter vocês conosco. Deixa eu falar para vocês aí. Eu gosto muito, tenho o maior prazer de estar fazendo, chegar ao ar, através dos pastores e obreiros, o clamor do meio-dia. O maior prazer, meus irmãos. Só que, de vez em quando, a gente precisa vir aqui também, né? Então, hoje nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus com vocês. E hoje eu quero falar sobre unidos para reconstruir. Essa é a nossa meta. A Igreja de Jesus, ela foi chamada para isso. Nós não fomos chamados para ocupar um espaço apenas no banco. Não, não, não. Nós temos muito a fazer na obra de Deus. Jesus nos chamou dizendo: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Pastor Sidney José Alves, diaconisa Gedália, alô, pastor Luiz Correia, Deus abençoe. Que maravilha ter vocês conosco nessa oportunidade. Aleluia. Por isso aqui estamos hoje, para fazer uma participação especial, já dando abertura para a próxima semana, os pastores que estarão fazendo o clamor do meio-dia, das sucursais, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O texto que quero deixar para vocês nessa oportunidade está em Neemias, capítulo 2, versículos 17 e 18. Depois leremos também capítulo 4 e o versículo 6. Neemias recebe uma informação de como estava Jerusalém. Só que ele propôs no seu coração, depois de orar, alô, Hélio Gonçalves, a paz do Senhor, de reconstruir esse muro. Só que diz um provérbio que uma andorinha só, ela não faz verão. Mas alguém precisa, como diz um provérbio, dar o primeiro pontapé. Um abraço aos irmãos da Iadematec, Tempo da Colheita. Seja bem-vindo, meus irmãos. Reisiano Ferreira da Silva, seja bem-vindo. Como está dizendo para os irmãos, José Augusto, a paz do Senhor. Uma andorinha só não faz verão, mas alguém precisa ser o mentor. Alguém precisa desejar, alguém precisa sonhar. Alguém precisa fazer algo para mudar a história de uma nação, de um povo. Da maneira mais simples que nós podemos imaginar, até na igreja local onde você pastoreia, onde, por misericórdia, Deus nos usa para cuidar do povo dele, nós temos a convicção, a segurança, a certeza de que ele vai nos dar a graça para que nós venhamos buscar nele uma solução para aquilo que nós precisamos fazer, ou que ele quer que nós venhamos fazer. Vamos observar a palavra aqui, vamos ler nesse momento aqui. Diz o seguinte, versículos 17 e 18 do capítulo 2 diz o seguinte: então lhe disse, bem vede vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais em opróbrio, não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me foi favorável, como também a palavra do rei, que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemo-nos, e esforcemo-nos as nossas mãos
para o bem. Aleluia! Capítulo 4, versículo 6 diz o seguinte: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava para trabalhar. Um abraço, irmã Nilcia Miranda, missionária Erenilda Alô Bahia, pastor Adriano, receba o nosso abraço em nome de Jesus. Que bênção estarmos juntos nesta oportunidade. Pois bem, a palavra hoje para nós é que nós devemos nos esforçarmos porque o Senhor deseja usar. E eu lembro do profeta Isaías, quando o Senhor faz uma pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o profeta diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Que maravilha! É gostoso observar, encontrar pessoas que estejam dispostas, pessoas que queiram se envolver na obra de Deus. E o tema nessa oportunidade, com base no propósito, irmã Ângela, alô, evangelista Samuel Dias, a paz do Senhor Jesus. Irmã Ângela Cláudia Salles, seja bem-vindo. O propósito do ministério, da convenção Agiob, é trabalharmos a união, ser um. É interessante observar que, embora Jesus também nos traz essa orientação, quando João escreve o Evangelho, ali está o Senhor Jesus relatando: Pai, eu quero que eles sejam um, como nós também somos um. Ouvimos um provérbio que diz que a união, ela faz a força. A união, ela faz a diferença. E o texto que lemos vai nos informar, meus amados irmãos, este ocorrido. O que aconteceu? Nós sabemos que Jerusalém estava destruída. Porém, no ano que ocorreu, que Deus havera falado aos profetas sobre quando encerraria esse momento de cativeiro de Israel, eles iriam voltar de volta para Jerusalém. E quando nós observamos essa palavra, nós vemos que veio a primeira leva para reconstruir o templo com o sacerdote Zorobabel, e mais de 50 mil judeus voltaram junto com ele. Só que chega lá, está uma destruição total. A fome, como o irmão de Ananias passou para ele, ou Ananias falou para Neemias a situação que estava o povo naquele lugar. É interessante nós observarmos, e amados irmãos, que pouco podia se fazer, mas nos planos de Deus haveria de acontecer toda essa obra ser realizada. E finalmente chegou o momento em que Neemias, sabendo a situação, irmã missionária Ediane Benigno, irmã Celi Moura, sabendo como estava a situação, o que Neemias fez? Propôs no seu coração, orou ao Senhor, e dentro do seu coração veio o desejo de reconstruir os muros de Jerusalém. Que maravilha! É muito bom quando encontramos pessoas com esse propósito. Deus ajuda, como diz um provérbio, quem cedo madruga. Deus ajuda quem propõe o bem, como acabamos de ler a respeito do que escreveu-nos a palavra do Senhor.
dizendo que todos se juntaram para fazer o bem, que era reedificar o muro de Jerusalém. De certo, podemos fazer muitas coisas. Nós não estamos sozinhos. Nós temos uma promessa que o Senhor Jesus diz que estaria conosco. Oh, aleluia! Quero ver um abraço aqui à minha irmã Jaciara, que mora aqui em São Gonçalo, irmã da Juliana, que faz parte do grupo dos anos 80 ali do Abapai, na igreja de Ilhéus. Um abraço, Jaciara, um abraço, Juliana, o pessoal aí dos anos 80, que temos um grupo, né? Nossa época de jovens, estão conosco, assistindo o clamor do meio-dia. Pois bem, nós temos consciência do que estava acontecendo ali. E é interessante observar, irmã Zenaide, é importante observar, irmã Michele, que Deus sempre vai ter um homem, uma mulher, alguém que vai se colocar à disposição dele para que o bem, para que a obra dele seja realizada. Isso é importantíssimo nós falarmos e observarmos no decorrer dos tempos. Quantas pessoas foram usadas por Deus para isso? Quantas pessoas foram instrumento na mão de Deus? A Bíblia fala até mesmo do rei Nabucodonosor. O Senhor disse: meu servo, ele usou o momento do reinado, do império de Nabucodonosor para cumprir a sua palavra na vida do povo de Israel. Bem como também usou o rei Ciro para cumprir a sua palavra, para libertar o povo de Israel. Mas o assunto aqui para nós importante é que nós temos condições de ser usado por Deus para realizarmos uma obra extraordinária. O Senhor ainda pergunta: quem permite que eu use? Deus não arromba coração, mas Ele espera que homens e mulheres se prontifiquem para ser usados por Ele. Quantos fizeram isso? Quantos se colocaram à disposição de Deus e foram a potência, e Deus usou de maneira extraordinária? Como é que Neemias agora ia conseguir realizar essa obra? É claro que ele esperava no Senhor, e não é diferente de nós. Precisamos esperar no Senhor. A nossa confiança deve estar no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. É nele que deve estar a nossa esperança. E Neemias esperava no Senhor. Ele confessou o seu erro, o erro dos seus pais, por já eles estarem ali naquela situação difícil, exilados, mas, contudo, ele se colocou à disposição: Senhor, eu vou reconstruir os muros de Jerusalém. Pastor Rogério Pimenta, Pai do Senhor, igreja em Campo Grande. Deus abençoe em nome de Jesus. E aí, a Bíblia vai nos narrar a história como isso aconteceu depois do rei dar cartas, liberar material para a obra. Ele vai, e quando chega na localidade, eu lembro que eu preguei num assunto parecido com esse, mas totalmente diferente. Neemias não chegou lá se amostrando, se aparecendo, dizendo: ó, eu sou o Salvador de Jerusalém. Negativo. No texto lido do capítulo 2, ele reúne as pessoas de confiança, ele reúne as pessoas do bem, ele reúne as pessoas que estariam dispostos a reconstruir os muros de Jerusalém.
É interessante nós observarmos esta questão. Quando você se propõe, quando você põe no seu coração o desejo de fazer algo para Deus, você não está sozinho. Além de você ter a presença do Senhor na sua vida, você pode ter certeza que Deus vai mandar pessoas, mandar servos dele para estar junto com você a realizar esta obra extraordinária. Leonardo Motelo, a paz do Senhor. Paulo Sérgio, Deus abençoe, Cristo Jesus. Missionária Rita Argolo, Deus abençoe, meu irmão, prazer estarmos juntos. E de certo, ele chegando em Jerusalém, ele procurou as pessoas certas, pessoas que iriam somar, pessoas que iriam ajudá-lo naquela obra extraordinária. E exatamente dentro desse ponto, esse homem de Deus, Neemias, ele tinha uma visão e agora compartilha a sua visão. Qual é a visão, pastor? Levantar os muros. Qual é a visão, pastor? Restaurar os muros. Que visão maravilhosa. Uma visão que não era o bem para si próprio, mas ele pensava em toda a comunidade, pensava em todo o povo. E quando ele vai compartilhar a sua visão, como acabei de ler no versículo 17 e 18 do capítulo 2, vai mostrar exatamente o que aconteceu. Ele encontrou homens e mulheres que estavam dispostos a ajudar, cumprir o propósito, o objetivo, que era levantar, erguer os muros de Jerusalém. Quando ele compartilha, Diácono Edson, Igreja em Cangulo, a paz do Senhor, quando ele compartilha esse projeto, quando ele compartilha aquilo que estava no seu coração, Deus já preparou pessoas para estar com ele. De sorte, meus irmãos, que chegou ao ponto de unir, de começar a executar aquela obra maravilhosa. O trabalho foi árduo, mas houve a realização para a glória do nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. O nome do Senhor foi glorificado. Por quê? Porque Neemias sabia, irmã Beatriz Silva, que ele não estava sozinho. A Bíblia diz que Deus envia anjos ao nosso respeito. Deus trabalha em favor daqueles que estão disponíveis para a sua obra. Deus trabalha. Deus nunca desamparou os seus. Davi chega a dizer: eu fui moço, hoje sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Nós temos uma promessa conosco que Jesus diz: olha, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Eles entraram em ação agora, reconstruir o muro, unido nesse propósito, unido nesse mesmo objetivo, para que o nome do Senhor Jeová fosse exaltado. Havia opositores, havia pessoas que estavam alegres em ver destruído aqueles muros, em ver a miséria de Jerusalém. Mas Deus espera que alguém se levante para reverter esse quadro. Deus espera que alguém ponha o seu coração com o objetivo de realizar a obra que ele tem a se fazer. Meus amados irmãos, e Deus levanta Neemias com esse propósito, e o nome do Senhor foi glorificado, porque eles trabalharam de uma maneira tão intensa, tão maravilhosa, que chegou momentos que os opositores queriam derrubar os muros, queriam atrapalhar a obra que Deus tinha na vida deles. Porém, eles tiveram que dividir os grupos. Olha, enquanto nós trabalhamos aqui,
você fica na vigilância. Você fica aí cuidando para que o inimigo não venha, para ele saber que tem pessoas que estão na brecha, que estão cuidando, que estão fazendo o melhor para que o nome do Senhor fosse glorificado naquela reconstrução. Interessante observar também, meus irmãos, que Neemias, ele estava em vigilância total. O povo, além de estar trabalhando, ele estava orando. E a Bíblia Sagrada nos fala: ponha a tua boca no pó. Quem sabe, ainda há esperança. Eu comecei dizendo o que a Escritura Sagrada nos fala, que a mão do Senhor, ela não está encolhida. Os seus ouvidos, pastor Zé Menino, não está tampado. Mas ele está dizendo: clama a mim, clama a mim, clama a mim, clama a mim, e eu vou responder a vocês. Como Neemias clamou, como Neemias orou, como aquele povo pediu a Deus, o Senhor não permitiu que os seus inimigos viessem destruir a obra que eles estavam fazendo. E depois de 52 dias, houve um momento da celebração. Depois da luta, sempre tem vitória. Mas se não lutar, como é que vai ter vitória, pastor? Se ficar de braço cruzado, como é que vai ter vitória? Anima-te, esforça-te. O Senhor é contigo, meu amigo, o Senhor é contigo, minha irmã. Deus está disposto a ajudar a você na obra dele. Alô, Samuel, Cairius, Deus abençoe em Cristo Jesus. Deus está esperando ou buscando alguém que esteja na brecha. Deus está buscando alguém que esteja com o propósito de fazer o bem. E de certo, Deus não rejeita um coração contrito. Deus não rejeita aquele que se posiciona para o bem, para que a obra dele venha prosseguir e venha crescer. Pois bem, chegou a hora da vitória. 52 dias depois daquela luta, chegou a hora, irmãos, de desfrutar da bênção de ver o muro reconstruído. Houve festa. É bem assim. Nós temos que tomar exemplo para a nossa vida a respeito disso, meus irmãos. Sempre depois da luta tem vitória. Jesus nunca enganou você dizendo, como algumas pessoas dizem hoje, é só vitória, não. Ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Paulo disse: vocês, igreja remida, há uma promessa sobre a igreja, que as portas do inferno não vai prevalecer. O próprio Jesus fez essa declaração, pastor José Martins, e Mandelfina Santos. O próprio Jesus disse, e Paulo disse: em Cristo Jesus, eu e você, nós somos mais do que vencedores. Querido pastor, querido obreiro, você que está em frente da obra de Deus, nessa responsabilidade, não desanime. Não olhe para aqueles que estão observando como está a situação da congregação que você dirige. Olha aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Deus quer que você tenha ânimo e você ore a Ele, porque Ele sempre tem um escape para os seus. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. E Ele vai te ajudar a vencer as tribulações, os problemas que são levantados. O que você não pode é não se posicionar. O que você não pode é aceitar a derrota e dizer: não tem mais jeito. Ora, com Jesus tem jeito.
Ele está no controle da sua obra. A obra está nas mãos dele. Ele diz a mim, a você, clama a mim, e eu vou responder a vocês, e vou anunciar coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Alô, irmã Canaã Farias, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estava meditando a respeito de vitórias que nós recebemos. Mas por que temos vitória? Porque vencemos lutas, porque vencemos provações, porque não nos entregamos, irmãos, não nos entregamos. Nós cremos que Deus está conosco, nós cremos que a mão do Senhor não está encolhida, nós cremos piamente nisso. Nós tivemos uma experiência extraordinária aqui em Guandu, onde é o templo onde nós adoramos o Senhor. O que aconteceu, pastor, aqui em Guandu? Pois bem, meus irmãos, aqui em Guandu, nós tínhamos um contrato comodado, um contrato onde nós congregávamos, não pagávamos nada, mas Deus sabe a luta que nos foi travada, mas nós não abrimos mão daquilo que recebemos do Senhor. Eu lembro que quando fui falar com o dono da propriedade, um segmento religioso aqui no Rio de Janeiro, que era um dono, fui lá para conversar, para ele deixar a gente congregar. Um dos que compõe a mesa da diretoria perguntou para mim assim, né, de alto e bom som: o senhor está disposto a abrir mão do seu ministério, ou de onde o senhor congrega, e passar a ser do nosso ministério? Eu falei: meu amado, o senhor me perdoe, eu não posso fazer isso. Eu tenho convicções para onde eu fui chamado, eu tenho convicções, eu não posso fazer isso. Não tem problema não, se vocês não puderem me ajudar, debaixo da árvore ou na rua, os membros não vão ficar. Vou quebrar a parede da minha sala e vai congregar na minha casa. Mas eu tenho certeza que Deus não vai desamparar a gente. Quando eu falar isso, o presidente desse ministério, para aí. Senhor Orley, faz o seguinte, não há necessidade de ir por esse caminho. O senhor pode ficar lá, vamos fazer um contrato comodado, o senhor usar o tempo que for preciso. O senhor não precisa pagar nada. E ficamos anos ali sem pagar nada mesmo, usando o templo, para a glória do nome de Jesus. E aí onde nós podemos observar a posição de Neemias. Neemias, ele era um líder que sabia se posicionar, que tinha uma liderança forte, que não era levado por vento de doutrinas, que não aceitava qualquer conversa. E pela misericórdia de Deus continuamos congregando até que chegou o dia e que eu dizia para os irmãos: vamos, irmãos, orar, porque nós temos que comprar essa propriedade. Deus pode nos dar essa graça, é quase impossível, nós não temos como comprar, não temos recurso, mas Deus nos deu a sabedoria. Eu criei um grupo, colaboradores, para comprar o templo para a igreja em Guandu. E pela misericórdia de Deus, irmãos, pastores, obreiros, amigos do Brasil e fora do Brasil. Se eu fosse falar um nome aqui, ia até ser injusto, porque muitas pessoas que nos ajudaram. Eu não fiz sozinho, Neemias não fez sozinho. Houve a união das pessoas para que o muro fosse reconstruído. Houve a reunião dos irmãos, a união dos irmãos, sob a liderança do pastor Lei, e compramos o templo para a glória do nome de Jesus. A princípio nós iríamos dar parcela de R$1.000. Ele falou: não, diz o dono, né, o presidente, a R$1.000, eu não sei se eu vou viver esse tempo todo aí, o pastor Oswaldo Avelino. Ele disse: eu não sei se eu vou viver esse tempo todo aí para poder ver vocês pagando. Não, paga aí. Me parece, na época, 20 prestações, fora a entrada que nós demos em espécie, pagamos mais 20 prestações de R$2.000, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E nós
adquirimos o templo. Oh, aleluia! Tem que ter uma liderança com propósito, com vontade de ver a obra de Deus prosseguir. Eu lembro de um pastor lá da divisa da Tríplice Fronteira, pastor Raimundo, né, do Carmo. Todo mês tinha uma oferta ali na conta da igreja para ajuntar com os demais. Pastor Samuel de Nilópolis, e quantos pastores e obreiros, irmãos e irmãs, o carnezinho que tinha dentro da nossa congregação, cada irmão dando um trocado, e no dia certo tinha 2.000 na conta todo mês, até que fechou o tempo de concluir essa situação. Olha, se você está com um propósito bom, para a glória de Deus, Deus vai tomar a frente, Deus vai te ajudar. Estava pesquisando hoje, irmãos, a respeito do sítio Canaã. Que bênção para o nosso ministério, né? Nós temos um sítio hoje, mas não foi fácil para adquirir. A luta foi muito grande, mas houve empenho. Homens de Deus se empenharam. A igreja de Cristo, nesse ministério, obra da restauração, se empenharam para que nós adquiríssemos o sítio Canaã. Como dizia o pastor Samuel, éramos humilhados em pedir a diretora para fazer a nossa Assembleia Geral no Colégio Itara, no Colégio Anchieta, no Colégio Mesquita, como já fizemos na faculdade lá em Caxias, e era aquela luta para conseguir, para realizar a nossa Assembleia Geral. E o sonho era nós termos a nossa própria propriedade, o lugar onde nós poderíamos nos reunir para adorar o Senhor, sem estar nos humilhando. E ouvi contar que o pastor Samuel Ferreira Neto, ele estava na Assembleia Geral lá em São Paulo, no sítio Emaús. Não sei se alguém que está conosco aí esteve nessa Assembleia Geral, no sítio Emaús, onde tinha mais de 1.500 pessoas nessa Assembleia Geral. Alguém de vocês estavam lá? Eu não lembro se eu estive lá. Então, o que aconteceu? O pastor Samuel deu uma palavra e diz: olha, nós viemos de 5 ônibus do Rio de Janeiro para essa Assembleia Geral aqui. Esperamos que o ano que vem vocês estejam conosco lá. Quando houve essa fala, houve uma preocupação agora do pessoal do Rio de Janeiro, especialmente do nosso presidente na época, o pastor José dos Santos Ferreira. Ele foi um dos que, como presidente, falou: tem que fazer alguma coisa. E conversa com a sua nora, a irmã Márcia Ferreira, com seu filho, e começou a procurar um lugar para comprar, para nós sairmos dessa situação e termos a nossa sede própria, o lugar de realizar a nossa Assembleia Geral. E começaram a procurar, achar um sítio lá, do lado de Guapimirim, conforme me relatou a nossa irmã Márcia. Um abraço, Robert, Deus abençoe. Pastor Fábio Rodrigues, a paz do Senhor. Pois bem, e não deu certo lá, e começaram a orar e pedir a Deus: Deus, nós já estamos procurando um lugar, está difícil. E de repente a irmã, esposa do pastor Jeremias Matos, falou: vamos procurar o pastor Cícero. Pastor Cícero deve conhecer alguém. E aí foi ela, e ligaram para o pastor Cícero, ela, o pastor Rogério. E o pastor Cícero falou: olha, essa região aqui tem, e aqui tem um sítio, o sítio Canaã, tem um sítio aqui que estão vendendo. E aí foi lá o pastor Ferreira, foi lá a Márcia, foi lá o pastor Rogério, foi lá o pastor Samuel, o pastor Cícero, e ouviram lá e disse que tinha 2 grupos interessados em comprar o sítio. O pastor Samuel falou: vamos comprar. E o pastor Ferreira: pastor, é muito dinheiro para a gente. Não, nós vamos comprar. É preciso alguém se posicionar.
É preciso alguém abraçar a causa. É preciso alguém desejar isso. E naquele momento aquela equipe se prontificou e dizer: esse sítio é nosso, em nome do Senhor Jesus. Tinha uma propriedade em Itaguaí, irmãos, e lá negociaram, venderam, e com o dinheiro compraram o sítio Canaã, praticamente pronto. Claro, muitas reformas a fazerem, mas imagina, já tinha lugares para dormir, cozinha, templo para adorar. Meu Deus, que bênção! É claro que eles foram na luta, convocaram as igrejas, convocaram os pastores, e houve uma arrecadação de mais ou menos 100 mil reais, onde foi feita algumas reformas para a glória do nome de Jesus. E hoje, a segunda vitória, não precisamos mais alugar lugares, não precisamos mais nos humilharmos diante de diretores de escola ou da Secretaria de Educação para pedir que viemos realizar a Assembleia Geral nesses dias, como nós fazemos na semana chamada Santa. Porque hoje Deus nos abençoou com o sítio Canaã. Houve muitos que se envolveram. Foi coordenado por uma junta bem montada para esta organização, para comprar, para fazer. E hoje, irmãos, para a glória de Cristo, para o louvor do nome do Senhor, temos o sítio Canaã. E o pastor Ademir Chaves, que está no sítio durante essa semana e deve estar na outra, no preparo aí com a equipe para receber você e a sua família no próximos dias 18, 19 e 20 de abril, na nossa Assembleia Geral. Estou sabendo que vai vir um ônibus da Bahia. Eita glória! Aleluia! Você tem propósito no seu coração? Deixa eu falar aqui diretamente para pastores, para obreiros, para líder de departamento. Ei, você está na direção de um grupo de jovens que não é seu, é do Senhor Jesus. Tenha certeza, acredite, busque a Deus, busque estratégia e Ele vai te ajudar, porque é dele. Líder de senhoras, líder de varoas, da mesma forma, trabalhe com confiança, com segurança. Deus é contigo, minha irmã, na administração desse grupo de varoas. Os líderes de varões, líder de criança, de qualquer outro departamento, fique tranquilo, o dono da obra, ele está no controle e diz: clama a mim e eu vou responder a vocês, e vou ajudar vocês, e vou dar tudo o que precisa para que seja realizada a minha obra. Tu acredita nisso? Você pode dizer amém? Tu pode dizer glória a Deus? Ei, o Senhor está no controle da tua vida, querido pastor. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Passamos por crise, amém, missionária Erenilda. É verdade. Amém, Zenilton, glória a Deus. Deus é conosco. Pastores, Jesus disse que vocês passarão por um momento difícil. Nós passaremos. Mas você e eu, nós não estamos sozinhos. Ou o ministério é seu. Se é seu, não conte com Deus. Ou o ministério é da sua família. Se for da sua família, também não conte com Deus. Mas se o ministério é dele, se ele é o dono desse ministério, se ele é dono desse povo que você congrega, que você lidera, pode botar a tua fé em ação, que você vai ver a ajuda de Deus ao seu favor, da mesma forma que ele ajudou a Neemias e aquele povo que se uniram com o propósito de erguer aqueles muros. Da mesma forma, traga a sua igreja, traga o povo a orar, a buscar o Senhor, para que venha da parte de Deus uma ação
a boa mão de Deus estenda para abençoar a sua vida. Um abraço, pastor Antônio José Ferreira, Antônio José Calheiros, pastor José dos Santos Ferreira, pastor Gênesis da Costa, esses grandes homens de Deus, pastor Samuel Ferreira Neto, grandes homens de Deus que têm lutado em favor da obra de Deus. Queridas ovelhas, valorize o seu pastor, valorize o seu líder, porque ele quer o bem da obra de Deus nesse lugar. Que Deus te abençoe. Acredite, como Deus foi com Neemias, Ele também é contigo, pastor Lei. Ele é contigo, pastor Gênesis. Ele é contigo, pastor diácono, evangelista. Ei, Evanusa, Deus é contigo, Deus é conosco. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos crer que a mão dele, pastor Ataíde, não está encolhida e que o ouvido dele não está tampado. Ele está sempre pronto a ajudar na sua obra. O Senhor Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerá sobre a minha igreja. As portas do inferno não vai prevalecer sobre a igreja do Senhor Jesus. Chama por ele e ele estará pronto para ajudar aqueles que clamam por ele, aqueles que estão buscando o bem do povo de Deus. Parabenizo a todos os pastores que têm um envolvimento 100% em favor desta obra, que amam esta obra, que não abre mão dela e que não aceita essas situações que às vezes venham querer nos intimidar. Não vamos ceder. Nós temos compromisso com quem levantou esta obra, aquele que tem as mãos curadas, o Senhor Jesus Cristo, Redentor da nossa vida. Vamos orar? Orar por você que vai estar na Assembleia Geral, você que não vai poder estar, mas vai estar orando ao Senhor de onde você estiver. Vamos estar clamando a Deus para que sejam dias abençoados, dias prósperos, para a glória do nome de Jesus. Aleluia! Acabou o sufoco. Acabou aquela luta terrível de não ter aonde realizar a Assembleia Geral. Hoje temos, para a glória de Cristo, o sítio Canaã. Acabou aquela preocupação do pastor Lei, de que se ele viesse morrer, como é que ficaria a igreja em Guandu? Olha o que Deus fez. Deus nos deu uma sede própria. Glórias a Deus nas alturas. Nós, tanto a igreja em Guandu, a igreja de Cangulo, a igreja de Silvana, Palhada, Jardim Líder, Sepitiba, todos são próprios, não pagamos aluguel. Graças a Deus. Amém, missionária Marta Santana. Amém, povo de Deus. Amém, irmã Maria dos Anjos. Deus é conosco, para a glória de Jesus. Vamos orar, vamos clamar a Deus, encerrando assim o nosso clamor do meio-dia. E amanhã nós teremos mais um pastor realizando aqui o clamor do meio-dia. E eu louvo a Deus por esses homens que têm se posicionado em favor da obra de Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos servos do Senhor. Amanhã o pastor Daniel da igreja lá do norte do Rio de Janeiro. Me ajuda aí, irmãos. O pastor Daniel da igreja em Itaperuna. É isso aí, amanhã, pastor Daniel de Itaperuna. E na próxima semana nós estamos iniciando o clamor do meio-dia com os pastores que presidem as sucursais nos estados brasileiros. Vai iniciar com o pastor Washington,
que ele é presidente da sucursal Nordeste. Amanhã, domingo, inicia com o pastor Washington Antônio. Segunda-feira, pastor Raimundo Copertino, ele é da Norte 2. Terça-feira, pastor Paulo Francinetti, São Paulo Sul. Na quarta-feira, o nosso presidente da OPOB Nacional, pastor Antônio José Calheiros. Na sexta, o pastor Ademir Chaves, dia 10. Dia 11, pastor Francisco Ferreira dos Santos, lá do Norte 1. Teremos o pastor Fábio no dia 12. Dia 13, pastor Afonso Marques, representando o estado de Minas Gerais. Dia 14, pastor Samuel Almeida, que é presidente da sucursal do Rio de Janeiro. E aí já é a nova semana, onde teremos a semana da nossa Assembleia Geral. O pastor Antônio José Calheiro, dia 15. Dia 16, o pastor Uziel, que preside a sucursal Centro-Oeste. E dia 17, um dia antes da Assembleia Geral, o nosso presidente, pastor Ademir Chaves. Amém? Obrigado, irmã Maria Isabel, por nos lembrar aí, é o pastor de Itaperuna, né? É isso aí. Um abraço à irmã Jaciara, que ela é do Ministério Tempo da Colheita em Niterói. Nossa amiga, nossa irmã. Obrigado por estar conosco. Obrigado aos meus amigos do anos 80. Obrigado a todos que nos ajudaram nesse clamor do meio-dia. Obrigado a todos. Amanhã, com o pastor Daniel, lá de Itaperuna, fechando mais uma semana. E domingo inicia com os líderes das sucursais, para a glória do nome de Jesus. E vamos assim até a Assembleia Geral. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te damos graças, glória, aleluia, pelo bem do Senhor para conosco. Ó Deus, da maneira que o Senhor foi com Neemias e com aqueles judeus que se propuseram a erguer o muro, o Senhor também é conosco. Como nos trouxe aqui a lembrança do que nós realizamos, ó Deus, juntos, não só a igreja em Guandu, mas muitos irmãos se uniram a nós e nós compramos o templo, que hoje é a igreja em Guandu, para a glória de Jesus. Meu Deus, no sítio Canaã, que também foi conseguido lutar, quantas igrejas ajudaram, quantos pastores contribuíram para que fosse realizado essa grande obra de adquirirmos o sítio Canaã. Eu oro pelo nosso presidente Ademir Chaves, que está agora ali no sítio, ó Deus, agilizando, trabalhando com a equipe, preparando para receber os nossos irmãos e irmãs que virão de toda parte do Brasil para esta obra extraordinária que é a nossa convenção. Em nome de Jesus, Senhor, aquelas pessoas que estão em dúvida se virão ou não, que gostariam de vir, mas alguma coisa está impedindo, Senhor, vai desfazendo o impedimento em nome de Jesus, vai dando condição aos seus filhos para que possam se alegrar junto, ó Deus, com os demais que estarão nessa Assembleia Geral. Em nome de Jesus, eu oro agora por cura, eu oro por milagre, eu oro pela manifestação do poder do Senhor na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão conosco. Oro pela minha esposa, pelos meus filhos, pelas minhas enteadas, pelos meus netos, oro pelas nossas famílias, pela minha mamãe, que está agora, ó Deus, assistindo, orando comigo. Senhor, me permita estar junto com ela, com meu pai, com meus irmãos, no mês de maio, comemorando os 80 anos do meu pai. Permita-nos esta graça por misericórdia, Senhor.
Se o Senhor não voltar para buscar a sua igreja, o Senhor nos der saúde, estaremos ali, Senhor, para a glória de Cristo. Abençoe cada irmão, cada um que entrou aqui para assistir, para orar conosco, para buscar a tua face. Seja a tua mão poderosa sobre o teu povo. Eu oro em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Graças a Deus. Vamos encerrar agora com a bênção apostólica. Obrigado pelo carinho de todos os irmãos, pela amizade de vocês. Obrigado por vocês todo dia fazer o clamor do meu dia chegar ao ar. Muito obrigado. Obrigado ao pastor Wesley Coupe, que tem sido um grande ajudador no clamor do meu dia. Obrigado os irmãos do clamor, as irmãs do clamor das 18 horas. Obrigado pastor Wesley Coupe no primeiro horário. O pastor Francisco também está aí, ó, na luta aí na madrugada. O pastor Elci Santana está na audiência com Deus, 15 para meia-noite. E o nome do Senhor é glorificado. Recebam a bênção nesta hora. E agora, irmãos, que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e as ricas comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos os irmãos, não só agora, mas para todos sempre. A igreja diz amém, amém, amém. Se te mostrares frouxo no dia da sua angústia, a sua força será pequena. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Aleluia! Glória a Deus. Obrigado a todos em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos em nome de Jesus. Até amanhã com o pastor Daniel, lá direto de Itaperuna. Alô, Josiane, a paz do Senhor a todos vocês. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Esta obra que Deus levantou é restauração que o Senhor falou. Esta obra que Deus levantou é restauração que o Senhor falou. Esta obra é do tempo do fim. Ó igreja, se apronta que Jesus vai vir. Esta obra é do tempo do fim. Ó igreja, se apronta que Jesus vai vir. Irmã Cleide Covas, ô Cleide Alves, a paz do Senhor. Irmã Mate Santana, paz do Senhor. Vai vir Jesus, vai vir Jesus. Ele vem do céu, ele vem da luz. A paz do Senhor, irmã Cleide Alves, Marta Santana, Leia, Matos, Aldeci, todos que estão conosco até agora. Um abraço, fica na paz do Senhor Jesus.